Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que entender é por que que os sistemas de banco de dados, eles são tão importantes no mundo de hoje. Na realidade, a pergunta não é entender por que que eles são importantes. O melhor seria perguntar assim, olha, por que que eles são essenciais e fundamentais no mundo hoje em dia? Na realidade, se a gente não tivesse sistemas de banco de dados, nossa vida seria muito diferente de como a gente a conhece hoje. Pensa assim, olha, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do usuário, de quem está consumindo os serviços oferecidos pelas empresas, praticamente o nosso dia inteiro está permeado, a gente utiliza sistemas de bancos de dados. A gente só não percebe que nós estamos utilizando os grandes sistemas de bancos de dados. A gente tem um aplicativo bonitinho, uma interface bonitinha, um sistema web bonito. Então, o banco de dados ele fica trabalhando por trás e a gente não percebe. Mas, na realidade, é o seguinte, praticamente todas as nossas atividades cotidianas, do momento em que a gente acorda até o momento onde a gente vai dormir, nós estamos trabalhando com grandes sistemas de bancos de dados. Olha só, imagina aqui, acompanha comigo aqui na minha prancheta, no meu quadro. Vamos imaginar o seguinte, ó, você é um aluno e você está matriculado em alguma universidade, por exemplo, a Universidade de Vila Velha. O seu portal do aluno é uma grande aplicação de sistemas de bancos de dados. Ali você tem, olha, as disciplinas que você está cursando, os professores, as notas que você tirou nas provas, você consegue ver as datas, os cronogramas, os agendamentos, as mensagens que os professores te passam. Então, o seu portal do aluno é um grande sistema de banco de dados. Aí o professor pediu, olha, vocês vão procurar uma referência aqui, vocês vão procurar o livro do Sistema de Bancos de Dados do autor El Masri. Então você acessa o portal de pesquisa da biblioteca para saber se tem algum exemplar disponível. O portal de pesquisa da biblioteca, como por exemplo aqui da UVV ou de qualquer outra universidade, é um grande sistema de bancos de dados. Eu quero procurar se tem uma determinada tese de mestrado ou doutorado que foi defendida na USP. Você acessa o portal de bibliotecas da USP e você vai ver que tem lá todo o catálogo de teses. A mesma coisa, eu defendi meu mestrado no ano 2002 na Fundação Oswaldo Cruz. Você procurar lá no catálogo de publicações da biblioteca da Fundação Oswaldo Cruz, lá da Fiocruz, você vai encontrar a minha dissertação de mestrado. Então, tudo isso daqui, apesar de ficar assim bem transparente para o usuário, são aplicações de sistemas de banco de dados. O professor pediu para você procurar o livro aqui do El Masri. Você não encontrou o livro aqui? Como qualquer bom aluno, você vai comprar os livros em sebo. Você não vai comprar diretamente isso numa livraria zerado. Claro, a não ser que você queira. Então, a gente tem diversos sebos online. Eu, por exemplo, costumo utilizar bastante dois sebos. Eu utilizo muito o Estante Virtual, que é um sebo brasileiro, e eu utilizo muito o Wave Books, que é um sebo americano. Quando eu procuro livro, quando eu quero comprar algum livro, dificilmente eu compro um livro novinho, eu sempre procuro livros usados que são um pouco mais baratos e são perfeitos. Então, pessoal, olha só, essas aplicações de livrarias online, sebos online, são aplicações de sistemas de banco de dados, são grandes bancos de dados onde diversas pessoas cadastram seus produtos, cadastram preços, fazem transações financeiras, tudo via internet e você simplesmente não percebe que você está trabalhando com grandes sistemas de banco de dados. Talvez quando você está pensando em instituições financeiras, como é o caso de bancos, né? Aqui eu tenho um exemplo aqui do Banco do Brasil, que é um banco público, aqui eu coloquei um exemplo do Bradesco, que é um banco privado. Aí sim, você tenha uma noção melhor do que isso aí é um banco de dados que mantém as transações financeiras que eu faço durante o dia, durante o ano. De qualquer forma,
Esses sistemas de banco de dados armazenam tudo de maneira centralizada e a gente consegue trabalhar com eles via internet, via aplicativo de celular. Eu pego um tablet, consigo acessar a minha conta bancária. Então aí você consegue perceber que, bom, olha, existe de certa forma alguma coisa centralizada, existe alguma coisa central, existe um banco de dados que está centralizado em algum local e que eu consigo acessar esse banco de dados através da web, através de um aplicativo no meu celular, através de um tablet. E aí você percebe que as transações que você faz em um dispositivo se refletem no outro dispositivo. Então por aqui você consegue perceber que, bom, existe alguma coisa central que está gerenciando isso daí. Você quer comprar uma passagem aérea, você quer viajar? Olha só, quando você acessa um site de uma empresa aérea, por exemplo, a Gol, aqui você tem o trecho, saindo da onde, chegando para onde. Isto daqui, de novo, é uma grande aplicação de um sistema de banco de dados. Você tem ali o cadastro, né, os dados dos próximos voos previstos pela empresa, você tem os preços, você tem os assentos disponíveis no avião, você tem um gigantesco conjunto de dados que é oferecido pela empresa aérea para que você possa comprar uma passagem online. Você conseguiu comprar sua passagem online, quer reservar uma casa, quer alugar algum lugar para ficar? Qual é um outro grande sistema de banco de dados que está disponível hoje em dia? O Airbnb. No Airbnb, você pesquisa as casas, eu quero passar uma temporada na praia, vou tentar alugar um apartamento na praia para eu levar minha família. Bom, tá lá, você vai, pesquisa, vê os preços, compara com as localizações dos apartamentos. Então, até para eu conseguir alugar uma casa para passar uma temporada, eu já tenho grandes sistemas de bancos de dados de acesso fácil na internet para eu poder trabalhar. Agora eu arrumei a minha passagem, eu quero comprar alguma coisa, eu quero comprar uma churrasqueira, eu quero o que seja. Pessoal, existem, por exemplo, grandes sites de leilões online. Mercado Livre, eBay. Eu utilizo bastante o eBay também, eu utilizo o Mercado Livre para comprar livros, para comprar coisas. De novo, o que são esses sites? São aplicações de banco de dados. Lá no Mercado Livre você tem milhares de pessoas que cadastram seus produtos, fazem transações financeiras. Você envia uma dúvida para o vendedor te responde, essas dúvidas, essas respostas estão armazenadas em sistemas de banco de dados. A mesma coisa lá no eBay. Então você consegue, assim, de uma maneira praticamente transparente para o usuário, para qualquer tipo de usuário leigo, fazer cadastros, criar uma loja online através de um fornecedor desse de sistemas de venda, compra e venda online. Imagina a Amazon que é hoje eu acho que ela é a maior varejista que existe hoje na internet. Você compra de tudo lá na Amazon. Então eu tenho aqui disponível desde grandes empresas utilizando sistemas de banco de dados até empresas pequenas e médias que conseguem colocar seus produtos à venda online. Aqui é um exemplo, né? O Carrefour é uma empresa grande, mas você tem supermercados regionais, lojinhas do seu bairro. Muitas pessoas já compram um serviço de hospedagem online, cadastram seus produtos e começam a vender online. Simplesmente uma aplicação que abstrai a complexidade do banco de dados, do sistema de banco de dados, e essas pessoas passam a fornecer um serviço essencial na sociedade. Redes sociais, então, redes sociais são grandes aplicações de banco de dados. Você quer ver os seus amigos no Facebook, você quer escutar uma música no Spotify ou um Twitter, quer ver filme no Netflix? O Netflix tem um grande banco de dados, um grande sistema de banco de dados com um catálogo de filmes disponíveis. O Spotify, você pode inclusive ter dos grandes artistas aos artistas pequenos, podem colocar músicas lá no Spotify.
De novo, são aplicações de sistemas de banco de dados que a gente está tão acostumado a usar no dia a dia que a gente já nem percebe mais. E claro, eu tenho aqui as grandes aplicações de busca, né? Quem não usa o buscador do Google hoje aí? Todo mundo utiliza. O Google, na realidade, ele é um grande banco de dados de endereços e sites armazenados. Você pode buscar qualquer coisa lá no Google e você acha isso de maneira muito mais fácil e rápida do que você fosse utilizar um sistema de bibliotecas, igual a gente fazia antigamente. Eu tenho também, pessoal, bancos, sites especializados em divulgar bancos de dados para o uso da população. Um exemplo aqui, ó, é o site do DataSUS, o Serviço de Processamento de Dados do SUS. No site do DataSUS eu consigo pegar todas as informações a respeito de nascidos vivos, óbitos, atendimentos em saúde nos diversos hospitais do governo, é claro, de forma anônima, né? Mas eu consigo pegar esses dados para fazer uma análise, para estudar essas informações, para tirar conclusões a partir dali. Então eu tenho diversos tipos de sistemas de bancos de dados o dia inteiro disponível. Quem pensaria que algum ano atrás eu teria alguma coisa que me pudesse entregar comida em casa simplesmente eu buscando um aplicativo? O iFood hoje faz isso. O iFood disponibiliza um serviço para que diversas empresas consigam oferecer seus produtos, a sua alimentação, o seu sanduíche. Você escolhe, compra diretamente pelo iFood e em alguns minutos o entregador vai entregar uma comida na sua casa. Novamente, uma grande aplicação de sistemas de banco de dados. E o Uber, então? O Uber utiliza um grande banco de dados de viagens, um banco de dados de informação geográficas, integrado, claro, com os sistemas de GPS e tudo para você rastrear o carro, onde que está o motorista. Mas você já reparou que quando você faz uma viagem de Uber, se você olhar lá no aplicativo, tá todas as suas viagens registradas? De onde você saiu, onde você chegou, que horas você saiu, que horas você chegou, quanto você pagou, quanto tempo aquela viagem demorou, qual foi o motorista, qual foi a avaliação que você deu para o motorista, que avaliação que o motorista te deu. Pessoal, olha a quantidade enorme de dados que são registrados em uma viagenzinha do Uber. Se eu não tivesse grandes sistemas de banco de dados por trás disso, eu não conseguiria fazer, não conseguiria trabalhar desse modo. Então, assim, pensa assim, do nosso ponto de vista, como um consumidor, se eu não tivesse sistemas de bancos de dados, a nossa vida seria muito diferente. Obviamente, aqui eu só dei exemplos via web, né? Eu só dei exemplos via web, mas se você vai num hospital, quando você vai no hospital, você chega para ser atendido, a pessoa que está ali na recepção já abre o sistema do hospital, já começa a trabalhar com banco de dados. Você vai em qualquer órgão do governo, você vai pedir, vou querer parcelar o meu IPTU, alguma coisa assim. Alguém lá da prefeitura vai abrir um sistema da prefeitura, vai acessar o banco de dados da prefeitura, vai ver se você está devendo IPTU, quanto você está devendo, se você tem que pagar juros. Tudo hoje está movido precisa de ter na sua base grandes sistemas de bancos de dados. Hoje a gente acorda e vai dormir trabalhando com sistemas de bancos de dados, mesmo que de forma inconsciente. Agora, pare e pense um pouquinho. Isso aqui é do nosso ponto de vista e do ponto de vista das empresas. Olha só, do ponto de vista das empresas, elas precisam de alguma coisa para conseguir gerenciar as operações, analisar os dados para saber que tipo de cliente eu estou vendendo, para que tipo de cliente eu estou vendendo. Meus clientes compram mais quais produtos ou serviços? Qual a faixa de valores que eu consigo maximizar a minha venda? Quer dizer, eu vou acertar o preço, né? Qual a faixa de valores onde os clientes aceitam pagar por aquele produto para eu poder maximizar o meu lucro? Também não adianta você botar um preço lá em cima e os clientes não comprarem. Como é que essas empresas gerenciam esses dados? Como que elas utilizam esses dados para fornecer serviços melhores, para tomar decisões, para aumentar o faturamento, para diminuir custo? Olha só, trabalhando com grandes sistemas de banco de dados. A Amazon
ela tem mais ou menos aqui, ó, 50% do market share em 2021 dos grandes varejistas online. Como que a Amazon consegue fazer isso? Para e pensa, a Amazon tem exabytes de informações, de dados de compras, de clientes, do que o cara acessou, mas não comprou, o que ele acessou, comprou e resolveu comprar outra coisa junto. Então a Amazon utiliza grandes tecnologias de Big Data, grandes tecnologias de análise de dados, ela trabalha bastante com Data Science, Machine Learning, ela faz grandes análises desses dados para conseguir, na realidade, esmagar a concorrência. Ora, se a concorrência não faz isso, o problema não é da Amazon. A Amazon consegue esmagar a concorrência e conseguir esse grande market share que ela tem, porque ela tem dados de tudo. Tá? Então ela sabe exatamente que tipo de perfil compra qual tipo de produto. Eu compro algumas coisas na Amazon, eu entro na Amazon, a Amazon já me recomenda, você já viu o livro novo de algoritmos do Cormen que foi lançado? Acabou de lançar a 4ª edição do Algoritmos. Eu falei, caramba, eu nem sabia que tinha esse livro já novo do Cormen. Então, a Amazon sabe qual é o meu perfil de compra. Quando eu entro na Amazon, ela, opa, vou oferecer uma coisa para você. Ela faz isso como? Analisando dados nos bancos de dados. A mesma coisa a Netflix. Olha aqui, ó, já parou para pensar como que o sistema de recomendação da Netflix funciona? Através de análise de dados. Você tem a sua conta lá na Netflix. Você começa a assistir alguns filmes. No começo, a Netflix não sabe muita informação, ela não sabe nada sobre você. Ela sabe que você pagou uma conta, que você quer assistir algum filme, que você quer ter um momento de entretenimento. Mas com o passar do tempo, a Netflix começa a perceber, olha só, esse usuário aqui, ele assiste bastante filme de faroeste. Então eu vou sugerir aqui alguns filmes de faroeste clássico para ele, O Bom, o Mal e o Feio, Clint Eastwood, todo mundo já assistiu esse filme. Esse cara aqui assiste bastante filmes de faroeste e de ficção científica. Então, com o passar do tempo, e de uma forma até rápida agora, porque os algoritmos fazem isso de forma rápida, a Netflix analisa meus dados, ela analisa quais filmes eu apertei lá, gostei ou não gostei, e ela começa a perceber, olha, este usuário aqui, o Abrantes, assiste um determinado perfil de filmes. Então, quando eu entro na Netflix, ela me sugere os filmes que a maioria das pessoas com esse mesmo perfil assistem, gostam de assistir. Então, o que a Netflix consegue fazer com isso daí? Ela consegue que eu fique satisfeito com o sistema, com o produto dela, continue pagando, e ainda saia recomendando para outras pessoas. A Netflix quer que eu fique o máximo de tempo possível lá dentro dela, assistindo seus filmes, consumindo seus serviços. Então, assim, também, do ponto de vista da empresa, isso é bem interessante. Você tem ferramentas para fazer isso. Um caso extremamente interessante é o caso do Uber. Olha só, isso aqui alguns anos atrás, tá? Isso aqui deu até uma certa confusão. O Uber, ele cobra o que você está disposto a pagar. Não é assim tão simples, não é tão preto e branco igual eu estou falando, mas o Uber tem algoritmos que conseguem identificar até que ponto você está disposto a pagar por uma corrida. Esse artigo aqui da revista Forbes detalhou isso bem, tá? A ideia é o seguinte, tem aqui eu e um colega meu que está aqui do meu lado, nós estamos no mesmo lugar, no mesmo horário, vamos para o mesmo destino, nós dois vamos chamar um Uber. Pode ser, olha só, pode ser que, dependendo do meu padrão anterior de viagens ou dependendo do padrão anterior de viagens do meu colega, a Uber cobre preços diferenciados. Mas como? Eu estou aqui, meu colega está aqui do meu lado, agora. Nós dois chamamos um Uber para sair do mesmo local e para o mesmo destino. Por que a Uber ofereceu 18 a corrida para mim e 23 para o meu amigo? Porque dependendo do padrão, do perfil do usuário, a Uber sabe se você está disposto a pagar mais ou menos por uma mesma corrida. Nesse mesmo artigo da Forbes, a Uber divulgou que um dos fatores que mais impele um usuário a pagar mais por uma corrida, sabe o que é? A quantidade de carga restante na bateria do celular.
Isso aqui, um dos preditores mais fortes para o que o cara está disposto a pagar é se a bateria vai acabar nos próximos 10 a 15 minutos. E como que a Uber sabe disso? Ela sabe, porque se o seu celular tiver com a bateria fraca, ele vai entrar naquele modo de economia de energia. O aplicativo da Uber consegue perceber que seu celular está em modo de economia de energia e de repente a Uber pode, esse cara aqui a bateria vai acabar, eu vou cobrar R$ 5 a mais na corrida desse cara, porque ela sabe que se a bateria está para acabar, as pessoas estão dispostas a pagar mais por uma corrida. A pessoa tem que chegar em casa, né? Então ela chama a corrida antes da bateria do celular ela acabar. Isso deu uma confusão danada na época, né, que isso foi divulgado. Hoje a Uber fala que certas coisas ela não faz, por exemplo isso. Ela diz não. A gente até sabe que o usuário está disposto a pagar mais se a bateria do celular está acabando, mas a gente não diferencia preço por bateria do celular. Acreditar ou não é uma opção sua, se você vai acreditar ou não nisso daí, que a Uber promete que não faz. Mas, de qualquer modo, o que eu gostaria que ficasse claro para você agora, que está começando a estudar sistemas de banco de dados. Existem os sistemas, por quê? Porque nós consumimos, nós estamos o dia inteiro dependendo dos sistemas de banco de dados. Eu preciso de sistema de banco de dados para armazenar minhas finanças. Eu preciso de sistema de banco de dados para que eu possa ter um atendimento de um plano de saúde, para que o médico consiga prescrever uma receita, para que o médico consiga fazer um exame. Olha, você está agora, neste momento, se você está fazendo o CRM 180A lá no site do Computação Raiz, você está utilizando uma grande aplicação de banco de dados. O vídeo que você está vendo aí agora, claro, está armazenado no YouTube. Mas esses exercícios que estão aqui em cima, essa faixa de aprendizado que está aqui em cima, a sua nota que você a nota que você obtém quando você responde os exercícios aqui no sistema. Isso é um grande sistema de banco de dados. Então, nós sempre estamos utilizando sistemas de banco de dados e as empresas também precisam utilizar sistemas de banco de dados. Para quê? Porque elas têm que crescer. As empresas têm que tomar decisões. Se a empresa não tem dado para tomar uma decisão, ela vai tomar uma decisão meio que no chute, né? Eu vou vender o produto A ou o produto B? Não sei. Não sei qual produto estaria mais seria mais chamativo, teria uma performance de vendas melhor. Então, para que as empresas possam tomar decisões, elas precisam coletar, armazenar e gerenciar esses dados. Olha só, uma coisa é aquele cadastrozinho que a gente faz da lista de aniversários que serão os convidados da lista de aniversário do nosso filho. Outra coisa é um Twitter da vida que armazena petabytes de informações diárias. Então eu tenho que, essas empresas grandes, elas têm um desafio enorme para coletar, armazenar e gerenciar esses dados. Além disso, elas precisam agregar, manipular e analisar esses dados. Não adianta só eu ter os dados se não fizer uma análise dos dados para saber o que os meus clientes querem. Então, um outro desafio das empresas é que esses sistemas de banco de dados precisam estar disponíveis, precisam ter ferramentas que me permitam agregar e analisar essas informações. Além disso, as empresas precisam compartilhar essas informações com extrema segurança. Claro, olha só, uma coisa é o departamento financeiro saber de determinadas informações. Bom, tudo bem, o departamento financeiro sabe de algumas informações, a contabilidade sabe dessas mesmas informações, porque eles trabalham em conjunto. Mas, por exemplo, o setor de RH não precisa ficar sabendo se determinado cliente está devendo ou se não está devendo. Então, as empresas elas conseguem compartilhar e divulgar informações dentro da própria empresa, mas com extrema segurança. Os bancos de dados, os sistemas de gerenciamento de bancos de dados, me permitem criar regras complexas de acesso para cada tipo de dado armazenado. Por último, a empresa está interessada em tomar melhores decisões. Na realidade, não só a empresa, né? Até nós mesmos, quando nós vamos, vou pesquisar uma casa no Airbnb.
eu vou comparar diversas casas lá, diversos preços, a localização das casas que eu vou alugar, então eu vou tomar uma decisão melhor. Em resumo, hoje em dia, os sistemas de banco de dados não são só importantes, eles são essenciais e fundamentais, tanto para nós, quanto consumidores, quanto para as empresas, como fornecedoras de produtos e serviços. Se não existisse banco de dados, como é que você ia fazer uma compra online? Você não ia fazer uma compra online. Durante esse curso, nós vamos ver ainda diversas outras aplicações de sistemas de banco de dados. Passo a passo, você vai entendendo as diferenças entre os tipos de bancos de dados, o que um é mais adequado, o que outro é mais adequado. E ao final do curso, você vai ter bem claro a importância fundamental dos sistemas de banco de dados. Nossa próxima parada agora é falar um pouquinho sobre os dados e como eles são coletados na nossa vida desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Vamos lá?